Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? É maravilhoso nós estarmos na casa do Senhor para louvarmos, para adorarmos a Deus, nessa manhã tão maravilhosa de estarmos reunidos quanto igreja do Senhor. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja e principalmente também para as mensageiras do Rei, no dia do seu reconhecimento, mas é dia também de louvarmos ao Deus e neste momento eu convido você a se colocar de pé, iniciar orando ao Senhor, orando para que Deus venha falar ao teu coração nesta manhã, orando para que Ele se faça presente no nosso meio, pois nós viemos nesta manhã com um propósito, de adorar o Senhor. Nós viemos para exaltar, nós viemos para dizer o quanto Ele é amável, o quanto Ele é digno
de toda a nossa exaltação. Então, por isso, ore ao Senhor neste momento, colocando a sua vida, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo a Deus por você estar tendo o privilégio de iniciar a sua semana na casa do Senhor. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por mais uma manhã em Tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua fidelidade, nós agradecemos pela Tua misericórdia, Deus, te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus que tem cuidado de nós a todo instante, ó Deus, a Tua mão tem sido estendida sobre nós. E o nosso desejo, Deus, e o nosso propósito de estarmos aqui nessa manhã é Te adorar, é Te exaltar, é reconhecer, ó Deus, a Tua santidade, é reconhecer a Tua grandeza, ó Deus. Que o Senhor receba, ó Deus, os louvores nesta manhã. Receba a nossa adoração, receba, Senhor Deus, os nossos cânticos, a nossa oração diante do Senhor. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Luz das nações, luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Nós vamos repetir: luz das nações, luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. E Ele é Rei sobre todas as coisas. Rei sobre tronos, Tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Eu vim para adorar-te,
igreja. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de ler um salmo com os irmãos. Salmo esse que se encontra, salmo de número 46. O salmo vai dizer: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflições. Esse é o nosso Deus, grande é o Senhor. Esse Deus que é muito digno de ser louvado, esse Deus que, apesar das dificuldades, apesar das lutas, Ele tem sido Deus e permanecido fiel. Então é isso que nós vamos estar exaltando ao Senhor nesta manhã. Louvemos ao Senhor. E grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. E grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por Isso diante dele nos prostramos, adoramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, e pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E eu quero convidar você a cantar esse refrão tão lindo, tão maravilhoso. Então minha alma canta-te, e grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Eu estou meio acanhado aqui na frente hoje. É tanta menina elegantemente vestidas de princesa, né? Tem mais algumas aí que os irmãos ainda nem viram. Que se eu tivesse me tocado, eu tinha vindo de princeso. Antes de passar a palavra para a irmã Cirleia, para conduzir esse momento com as nossas mensageiras do rei, nós vamos ter um momento de oração. Nós estamos intercedendo pela nossa nação. A Junta de Missões lançou uma campanha de 7 dias de oração. A irmã Cirleia tem até colocado no grupo, mas eu estou achando, e nós como igreja achamos que 7 dias é pouco, né? Então nós estamos dentro dos nossos 30 dias de oração. Então começou já essa semana. Na quinta e na sexta, pastor Jacques e pastor Alexandre conduziram online às 10 horas no Instagram. Ontem foi para que fosse um momento de família e hoje somos nós reunidos como igreja do Senhor. Então vamos ter 2 momentos, um agora pela manhã e outro à noite. O nosso pedido de oração hoje, irmãos, pela nossa nação é por um Brasil sem pobreza e sem violência, né, para que todos os cidadãos tenham qualidade de vida, dignidade e respeito. Por um Brasil sem moradores de rua e pelo fim do crime organizado. Pastor, parece que essas coisas são impossíveis, né? Mas o que os nossos olhos é impossível, para Deus não é. Então a gente pode clamar por isso. Nós chegamos agora pela manhã, eu e Leila estávamos participando de um congresso lá em Belo Horizonte, e a gente, da igreja onde a gente estava, a gente olhava uma rua que tinha do outro lado de uma grande avenida, e parecia que a gente estava dentro daqueles filmes de zumbi, de Walking Dead, né? As pessoas andando de um lado para o outro, sem rumo. Leila percebeu primeiro, me mostrou. E depois, conversando com o irmão que mora lá em Belo Horizonte, ele falou: pastor, ali é a Cracolândia. Aquelas pessoas ali andando de um lado para o outro, estão tomadas pelas drogas, estão ali sem rumo. É de um
uma droga em outra, e a gente sabe que o problema não é só a droga, não é só o usuário, é o crime todo em volta, é a miséria que se instala em nossas cidades. Isso não está distante de nós, irmãos. Aqui em Goitacazes, durante a semana, você pode ver vários andarilhos, várias pessoas aqui no período mais quente. Nós tivemos uma programação aqui na igreja alguns meses atrás, onde pelo menos 2 desses homens que estão morando na rua frequentaram aqui com a gente, vieram aos cultos nos domingos e estavam morando aqui na praça, aqui ao lado. Então é uma situação de miséria extrema sobre a nossa nação. E nós vamos fazer o seguinte, vamos orar ao Senhor nessa hora por isso, para que Deus nos ajude. Pastor, mas por que 30 dias? É porque vai acabar na véspera da eleição. E a gente sabe que um dos caminhos é o caminho da justiça social, e isso se dá através da política, querendo ou não. Então a gente tem que orar pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria na hora de escolher. Às vezes a gente fica preocupado quem que a gente vai escolher para ser o presidente, mas a gente esquece que a gente tem que orar pelo presidente, para ver quem vão ser os deputados federais, os senadores, os governadores, os deputados estaduais, e daqui a 2 anos os vereadores e prefeitos das nossas cidades. Então curva a sua cabeça nesse momento, vamos nos colocar diante do Senhor, orando pela nossa nação, orando pela nossa cidade, orando por essas questões de saúde, de questões sociais, a questão dos moradores de rua. Convidar o irmão Gessé, que vem até aqui, vai estar nos colocando diante do Senhor nesse momento, orando e falando com Deus. Mas ore aí, ore onde você está, se coloque diante do Senhor por isso. Oremos nesta hora. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse dia que o Senhor nos tem concedido, ó Pai amado, e pela oportunidade de estar aqui reunido, Deus, na Tua casa, ó Pai, para estarmos cultuando a Ti, louvando a Ti, ó Deus, e sermos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Nesta hora, Pai Santo, pedimos que o Senhor venha estar, ó Deus, ouvindo nosso clamor, nossas orações, quando pedimos pela nossa nação, Senhor Deus. Quando pedimos, Deus, pelas situações, ó Deus, que se encontram em cada uma de nossas cidades, ó Pai, nossos bairros, Senhor Deus. Quando muitos, ó Deus, se encontram na pobreza, ó Pai, muitos se encontram, Deus, nas drogas, Senhor Deus. E temos que interceder, ó Pai Santo, para que possamos sair, Deus, dos tempos, ó Pai, das 4 paredes do templo, Senhor Deus, para irmos, ó Deus, anunciar as Tuas palavras, Senhor Deus. Ó Pai, que possamos fazer missões, ó Deus, a começar em nossa rua, ó Deus, a começar em nossa vizinhança, ó Deus, em nosso bairro, ó Deus, em nossa cidade, Senhor Deus. Que possamos, ó Deus, ter os nossos corações despertos para isso, Senhor Deus. Que possamos ser movidos pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Que possamos ter coragem de ir, Senhor Deus, e falarmos, ó Deus, aquilo que necessita de ouvir das Suas santas palavras, ó Senhor Deus. Ó Pai amado, seja com a Tua igreja aqui nessa localidade, ó Pai. Seja, ó Deus, com os pastores, ó Deus, que estão aqui na nossa liderança, Senhor Deus. Seja, ó Deus, motivando nossos corações, Senhor Deus, e despertando-nos, ó Pai, para isso, Senhor Deus. Mais uma vez, ó Pai, pedimos pela nossa nação, pelos políticos, ó Deus, que serão eleitos, ó Deus, nessa eleição, Senhor Deus. Que possamos, ó Deus, ter sabedoria, ó Pai, para escolhermos, ó Deus, a pessoa certa, ó Pai, para colocarmos ali, para fazer, ó Deus, exercer as leis, ó Deus, que tanto necessitamos, Deus, para a mudança, ó Deus, em nosso país, Senhor Deus. Ó Pai Santo, mais uma vez pedimos a Tua direção, a sabedoria dos altos céus, Senhor Deus. Mova nossos corações, nossas mentes, ó Pai, e abre nossos corações para que possamos ter desperto, ó Deus, para estar anunciando a Tua palavra, Senhor Deus. Por tudo isso, ó Deus, nós te louvamos, agradecemos desde já, pois sabemos que tudo, ó Deus, que o Senhor tem determinado para esse tempo, Senhor Deus. Já agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós vamos passar a palavra para a irmã Cirleia, que vai estar nos conduzindo nesse momento. Nós estávamos com uma atividade de evangelismo marcada para ser feita agora pela manhã, após o culto aqui no Calçadão. Mas em virtude, irmãos, desse tempo aí, desse tempo chuvoso, nós vamos transferir de hoje para o domingo que vem. Eu quero agradecer o pessoal aí do departamento infantil aí que se mobilizaram, encheram dezenas, centenas, algumas centenas de bolas aí, e prepararam várias coisas. Então no próximo domingo, após o culto, nós vamos estar nas ruas. Pastor, se domingo que vem estiver chovendo, aí é porque Deus quer que a gente saia na chuva mesmo.
entendeu? Então, se domingo que vem estiver chovendo, a gente vai com chuva mesmo, mas esteja em oração. Nós estamos aí nessa campanha do mês de setembro, Escolha Viver, e hoje à noite já tem um estudo, né? A irmã Juliane vai estar falando para os homens e para as mulheres lá na sala da MCM às 18 horas, né, Sirlene? Às 18 horas vai estar lá dando a palestra, falando sobre suicídio, sobre essas situações. Então, ore por isso e se prepare, tá bom? Vamos passar a palavra para as nossas mensageiras. Bom dia, meus irmãos. Para mim é uma grande alegria hoje estar podendo reconhecer 3 princesas, Amandinha, Maria e Belinha. É um momento muito importante na vida da igreja, porque há muitos anos atrás chegou a última etapa, foi a minha filha, a Carla, que todos conhecem como Neguinha, na época do pastor Robson. E hoje, 3 meninas para a honra e glória do nome do nosso Deus. Elas não precisam ficar nervosas, porque elas já falaram tudo para mim, os versículos, muitos versículos, as bibliografia. Então elas já foram aprovadas por Deus e depois por mim. Então elas vão mostrar o que elas aprenderam nesses longos anos, desde a primeira etapa até a última. Que o nosso Deus seja louvado. E você, mãe, pai, que tem suas meninas de 9 anos, manda para as mensageiras, que é um prazer eu trabalhar com elas, aprender com elas e elas aprender comigo. Então, minhas irmãs, não perca tempo. É muito bom que as meninas cresçam na palavra de Deus. E hoje eu digo diante da igreja, Amandinha, Belinha e Maria Eduarda, elas estão preparadas para assumir qualquer organização da igreja. Porque elas estudaram, elas cresceram na palavra, como eu sei que elas já sabem, dão palavra, dirigem o culto, até pregam, faz estudo nas mensageiras, quando é preciso falar diante da igreja, que elas falam às quarta-feiras, falam aos domingos, e também na juventude, porque lá atrás elas aprenderam. Então, mães, não perca tempo. E você, mensageiro, que parou no caminho, é tempo de voltar, tá bom? Agora nós vamos receber as nossas princesas, fundo musical. E eu peço que a igreja se coloque de pé. Neste momento, elas estarão falando a divisa, os ideais com os versículos, o pacto, o emblema e o hino oficial de vocês. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz. Isaías 60:1a. Viverei em Cristo pela oração. E tudo que pedires na oração, crendo recebereis. Mateus 21:22.
Terei sabedoria pelo estudo da Bíblia. Procure apresentar-te diante de Deus, aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Reconhecerei a minha mordomia. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. Enfeitar-me-ei com boas obras, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Reconhecendo as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado e desejando atender o mandamento do Mestre, prometo esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperando com as atividades da Igreja e da denominação, contribuir e orar pelo trabalho de missões no Brasil e no mundo, lutar por conservar a mente pura, o corpo limpo e pronto para o serviço, falar sempre a verdade e não tomar o nome de Deus em vão, reconhecer e corrigir os meus erros. Só assim crescerei espiritualmente na presença do meu Rei. O emblema das mensageiras é constituído de diversas partes, tendo cada uma delas um significado. A estrela branca representa a própria mensageira. As 5 pontas da estrela representam os 5 ideais da organização, que a mensageira é desafiada a praticar em sua vida. Praticando esses ideais, ela cresce. Esse crescimento cristão é representado pelo contorno verde da estrela. O traço amarelo representa a luz de Cristo, que a mensageira é desafiada a refletir no mundo, representado pelos traços verdes. O monograma MR significa mensageira do rei, mensageira real e mensagem real. São 3 as cores da organização: amarelo, verde e branco. O amarelo significa a luz de Cristo, o verde o crescimento cristão e o branco a pureza. Podeis sentar, igreja. Agora nós vamos cantar o nosso hino oficial. As nações contaremos a história que é capaz de livrá-las do mal. Revela a verdade e a vida e dá uma paz real. E dar uma paz real. Raiará novo dia de glória quando Cristo Jesus retornar. E as nações pelo mundo inteiro diante dele vão se curvar. As nações cantaremos o hino para atrair corações ao Senhor. Dissipa a tristeza e a mágoa, difunde no mundo amor. Difunde no mundo amor. Raiará, raiará novo dia de glória quando Cristo Jesus retornar. E as nações pelo mundo inteiro diante dele vão se curvar. As nações mostraremos o Cristo, pois só ele conduz para os céus. Que assim por Jesus todos venham, humilde servir a Deus, humilde servir a Deus. Raiará, raiará novo dia de glória quando Cristo Jesus retornar. E as nações pelo mundo inteiro diante dele vão se curvar. As nações pregaremos a nova, que Jesus outra vez há de vir, e salva por fé todo aquele que sua palavra ouvir, que sua palavra ouvir. Raiará, raiará novo dia de glória quando Cristo Jesus retornar. E as nações pelo mundo inteiro diante dele vão se curvar. Amém. Vamos orar. Eu vou convidar o pastor João que ore nesse momento, agradecendo a Deus pela vida das meninas. É só o começo. Agradecer a Deus, né, por elas ter
Passado, primeira, segunda, terceira e quarta e quinta etapa junto. Isso aí é um motivo de muita alegria. Eu vim com a cor oficial também, de amarelo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida, ó Deus, dessas meninas, ó Deus, que dia após dia, Pai, tem se dedicado a conhecer mais do Senhor na Tua Palavra, a conhecer a história, ó Deus, a biografia de homens e mulheres, ó Deus, que Te serviram ao longo dos anos, ó Pai, e nesse dia, Pai, estão aqui, ó Deus, sendo reconhecidas, tendo reconhecimento do esforço e da dedicação delas, ó Pai. Ajude-as, ó Deus, a continuar no Teu caminho, cumprindo, ó Deus, a missão que o Senhor tem para a vida delas, ó Pai. Também Te agradecemos pela vida da irmã Cirleia, ó Deus, que as tem ajudado, ó Deus, ao longo dessa caminhada. Continue abençoando essas meninas, Pai, e que dia após dia elas sintam o Teu amor e o Teu cuidado. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Pai. As pequenas pode descer. As pequenas. Neste momento eu gostaria que os familiares de Amandinha, de Belinha, de Maria sentassem mais aqui perto. Vem Simone, Dudu, vamos. Adriane, Joanísia. Tem o Debrando ali que veio prestigiar Belinha, o avô, né? Vamos sentar mais juntos. De Maria, eu vi Alcileia, vi Laila. Bem mais para perto, gente. Tá bom? Pelo menos dessas que estão... Neste momento, elas vão, falar. Elas estudaram muitos livros. Eu acho que da primeira etapa até essa última, passou mais de 10 livros. Não foi isso, meninas? Mas agora vamos falar dessa etapa, dessa última. Bom dia, igreja. Eu vou falar sobre o livro A Missionária que Veio para Ficar. O livro fala sobre uma missionária chamada Beatriz Rodrigues Silva, nascida no Rio de Janeiro em novembro de 1909. O lar dela era um lar católico, mas aos 12 anos ela se converteu e se batizou na Igreja Ricardo de Albuquerque. E assim alguns pastores de lá viram que ela tinha o potencial para ser uma missionária. E ela foi enviada para a escola de obreiras para se formar como missionária. E quando ela se formou, ela e sua amiga Lígia Martins foram para Tocantins para levar a palavra de Deus. E lá ela encontrou muitas pessoas e também muitos desafios. Mas as pessoas que estavam lá ajudaram ela nessa caminhada, nessa missão. E nós podemos citar uma mulher chamada Cosma Nunes Costa, chamada como Dudu por ela, que foi uma fiel amiga, ainda que previamente ela não acreditasse em Deus, mas após se converter foi uma amiga leal de Beatriz até sua morte. E o trabalho dela durou por 60 anos lá em Tocantins, e ela mudou a vida de todo mundo que estava lá, realizando muitos milagres e deixando muitos legados para aquela cidade, como uma música autoral escrita e tocada por ela, um hino à Tocantinha. E após 10 anos da sua morte, o prefeito também colocou o nome dela em uma escola, Escola Municipal Beatriz Silva. E uma das frases que ela disse antes de ir e ao final da sua vida foi: "Eu vim para ficar, deste cantinho fazer o meu chão, deste povo minha gente, dos sonhos e anseios deles, os meus próprios." Então, ela cumpriu sua missão e até hoje ela deixou a sua marca lá na cidade, no estado do Tocantins. Obrigada. Bom dia. O livro que eu vou contar é O Missionário que Enfrentou o Leão e vai falar sobre a história de Davi Livingstone. Davi Livingstone, ele nasceu no dia 19 de março de 1813, em Blantyre, na Escócia. Ele tinha os olhos acinzentados e um corpo forte e sádio.
Aos 10 anos de idade, ele começou a trabalhar na máquina de fiar algodão. Ele trabalhava das 6 da manhã até as 8 da noite. E com o dinheiro que ele conseguiu da máquina, ele comprou uma gramática latina, onde ele passou a estudar. Então, à noite ele ia para a escola e quando ele voltava, ele ficava lendo até tarde. Já rapaz, Livingstone, ele decidiu continuar trabalhando na máquina de fiar algodão, só que apenas no verão. No inverno, ele ia à cidade de Glasgow, a fim de que prosseguisse seus estudos. Aos 20 anos de idade, ele descobriu seu chamado para ser um missionário médico. Pregar não era o ponto forte de Livingstone, tanto que teve uma vez que ele esqueceu completamente do sermão que ele havia preparado, mas derrotas desse tipo nunca o derrotavam. Certo dia, participando de uma reunião missionária, Livingstone ele conheceu Roberto Moffat, que era um dos maiores missionários daquela época. E Moffat, naquele tempo, pregava na África. E Moffat estava contando a Livingstone que nas manhãs cheias de sol, da onde ele pregava, ele estava vendo a fumaça de milhares de aldeias onde nenhum missionário havia pisado. E Livingstone, que pensava ir à China, ele decidiu ir à África. Então, no dia 17 de novembro de 1840, ele despediu de sua mãe e de suas irmãs e viajou para o continente africano. Já em solo africano, Livingstone ele passou um tempo na aldeia de Mabotsa. E lá ele estava ensinando os nativos a como cavarem canais para as plantações que haviam lá. E as noites nessa aldeia eram assustadoras por conta dos ataques dos leões. E piorou quando os leões começaram a atacar pelo dia. Então, Livingstone decidiu organizar uma expedição à procura desses leões. E ele levou alguns nativos junto com ele. Quando eles foram, eles não acharam nenhum leão. Mas quando eles estavam voltando, eles viram um enorme leão no alto de uma rocha. E Livingstone ele decidiu, então, atacar o leão com sua espingarda de 2 canos. O leão, enfurecido por ter sido atacado, atacou Livingstone em seu ombro, que ficou todo estraçalhado, e com 11 marcas de dentes. E o leão atacou mais 2 nativos que estavam junto com Livingstone antes que ele caísse morto. Por isso o nome do livro, Missionário que Enfrentou o Leão. Depois desse ocorrido, Livingstone ele viajou para Kuruman, onde ele reencontrou Moffat, e ele conheceu a filha mais velha de Moffat, Maria, no qual ele se apaixonou e se casou com ela. E juntos eles pregavam a palavra de Deus e o seu amor. E mais tarde, Livingstone, junto com Maria, tiveram 5 filhos. Durante toda a sua vida, Livingstone também ele sempre procurou combater o comércio de escravos, porque cerca de 19 mil escravos eram levados até a costa por ano, e 90 mil pessoas eram mortas nas expedições de captura. Em suas viagens também, ele descobriu muitos lugares importantes da África, porque a África naquele tempo era um lugar completamente desconhecido. Não havia indicações nos mapas e as pessoas não conheciam quais lugares tinham na África. E uma das coisas que Livingstone descobriu foi o lago Ngami, que foi sua grande primeira descoberta. Ele descobriu o lago Shilwa também e o lago Nyassa, que era o 2º lago africano em tamanho. Livingstone ele passou por muitas dificuldades em suas viagens. Em uma de suas viagens, ele enfrentou mosquitos, febre, e a imunidade afetou a saúde de todos. Em outra viagem também, ele chegou até comer o seu próprio cinto até o 3º furo devido à fome, porque ele não tinha o que comer. Em suas bagagens, Livingstone sempre levava seu caderno, onde ele fazia anotações científicas e escrevia sobre as atrocidades que ele presenciava ao viajar com os mercadores de escravos. As atrocidades eram os massacres das aldeias, isso ficava na mente dele. E, por conta dele não poder fazer nada, ele apenas escrevia. E a saúde do missionário já não era a mesma, tanto que ele teve que ser carregado pelos seus servos até a aldeia Ujiji. E dias depois ele escreveu que o coração dele estava dilacerado. Então, no dia 4 de maio, às 4 horas da manhã, Suzy, o servo do missionário, decidiu ir até a cabana do missionário para ver se ele estava bem. E ele foi na cabana de Livingstone e o encontrou ajoelhado ao lado de sua cama, a cabeça sobre o travesseiro e as mãos sobre a cabeça. E Suzy encontrou o seu senhor muitas vezes assim, então decidiu chamar.
Mas não obtendo resposta, ele concluiu então que Livingstone estava morto. E essa notícia correu por toda a aldeia, e seus amigos embalsaram o corpo de Livingstone e retiraram o coração dele e enterraram lá na África, a terra que ele realmente pertencia. Então foi organizado um cortejo fúnebre até a costa, e da costa o corpo do missionário foi transportado no navio britânico que foi até Inglaterra. E lá ele foi cortejado com todas as honras, ele foi sepultado com todas as honras, e ele foi até parabenizado pela Rainha Vitória por sua luta pela escravidão durante toda a sua vida. E no seu túmulo dizia: trazido por mãos fiéis, por terra e por mar, aqui repousa Davi Livingstone. Eu vou falar agora sobre o livro O Brilho de uma Estrela. Ele conta a história da rainha Esté. Para quem não sabe, o significado do Esté significa estrela, então por isso o nome do livro. Um pouco anterior à história de Esté, tem a história do povo de Israel, na época de Jerusalém e do rei Nabucodonosor da Babilônia, que ele fez um cerco em Jerusalém e levou os cativos para a Babilônia. Passado um tempo, esse povo babilônico foi derrotado pelos medos e pelos persas. Então, por isso, na história de Esté, o povo dela vive em Suzã, que era a capital da Pérsia, e o rei lá era Assuero. Conta a história que esse rei era um rei muito esnobe, que ele gostava muito de mostrar suas riquezas para o povo. Por isso, ele programou um banquete para todas as 127 províncias do reino, e o banquete durou cerca de 6 meses. E depois, ele fez um outro banquete de apenas 1 semana, só para a capital, que era Suzã. Nisso, querendo também mostrar suas riquezas, ele chama a rainha Vasti para apresentá-la a todos os seus súditos. Ela, já sabendo da situação do rei, que já se encontrava bêbado, e sabendo que ele era esnobe e só queria mostrar a sua beleza para o povo, ela recusou o pedido. Nisso, o rei ficou muito enfurecido e os seus sábios aconselharam-no para que ele depusesse ela do trono, porque a atitude dela foi contrária ao rei e também encorajaria outras mulheres a desobedecerem seus maridos. Nisso, a rainha Vasti foi deposta e outra entraria no lugar. Por isso, teve um concurso entre todas as mulheres virgens do reino. Esté foi uma das favoritas, pois conquistou o coração do guarda das mulheres, que foi Hegai, pela sua beleza e também sua atitude, sua gentileza, e também porque Deus tinha muitos planos para ela desde aquele momento. Ela sempre foi muito dependente do Senhor e sempre confiava em tudo. Nisso, ela foi escolhida pelo rei, o rei se apaixonou por ela. E um pouco depois, conta a história de Amã. Ele era um dos príncipes abaixo do rei. E como o rei tinha muito apreço por ele, ele o colocou numa posição muito acima dos outros príncipes. Ele só era abaixo do rei Assuero. E nisso, todos os servos do rei do palácio, quando o Amã passava, eles tinham que se curvar. Mas Mardoqueu, o primo de Esté, ele não se curvava, porque ele só se curvava ao Deus vivo. Então, Amã, já muito enfurecido com Mordecai, ele planejou matá-lo, construindo uma forca, e também pediu ao rei Assuero que aprovasse um decreto, falando que o povo hebreu, na época, eles eram contrários aos decretos do rei e não obedeciam à sua autoridade. Então, o rei, vendo que o seu príncipe falava isso, acreditou fielmente nele e deixou que ele fizesse um decreto, assinado e com o selo real. Quando colocavam o selo do rei nos documentos, aquele documento se tornava irrevogável. Então, por isso que, ao longo da história, quando a rainha Esté descobre, por conta de Mordecai, descobre que o povo dela iria ser morto e faz os 3 dias de jejum e depois vai até a presença do rei e pede a ele para que aquele decreto não aconteça, eles fazem um novo decreto
E lá é dito que as pessoas do reino que atacarem os hebreus, eles podiam se defender e também saquear. Então, naquele dia, no dia 13 do mês de Adar, aconteceu esses dois decretos. Só que o povo da Pérsia, eles não conseguiram atacar os hebreus, mas sim foi o contrário. E até hoje, lá em Israel, esse dia é comemorado, a vitória, dos hebreus pelo povo persa, como a festa de Purim. Essa história é muito importante porque a rainha Esther foi uma das mulheres que mais confiaram em Deus na Bíblia. Foi uma mulher de muita fé e por isso que ela é uma das mais honradas. Agora elas vão falar diante da igreja os versículos memorizados. São muitos versículos, mas graças a Deus são 3, ficou mais fácil. Mateus 6, 14 e 15. Por quê? Se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Mateus 12, 36. Digo-vos, pois, de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 7, 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 5, do 3 ao 12a. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem de todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar daí vem do maligno. Mateus 22, de 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Tiago 4,11a. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Isaías 6,8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lucas 10, 2. E dizia-lhes: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogue, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. João 4,35b. Levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. João 20, 21b. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Romanos 10, 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não por tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. 1 Pedro 2,9.
Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança de que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos todas as coisas que lhe temos pedido. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Esse versículo hoje foi dividido em 3, mas cada uma delas falaram todos os versículos para mim. É muito bom, porque saber a Bíblia, alguns versículos é muito bom, que vai ter um dia que não vai ter a Bíblia, e nós temos que estar guardado tudo em nossa mente. Parabéns, minhas filhas. Continue. Que o Senhor abençoe e guarde cada uma de vocês. Aonde vocês passarem, minhas filhas, resplandeça a luz de Jesus Cristo. Agora, nesse momento, nós vamos passar em mão das meninas tudo que elas, desde a primeira etapa até a última etapa. Eu vou pedir o pai de cada uma delas que venha aqui passar em mãos dela, como símbolo, o anel. Agora é quente daqui. Isso. Amandinha, senão não vai dar no dedo. Amandinha. Belinha. Maria. Pode. Olha a foto. Pode. Vira um pouquinho para registrar. Pode ser. Pode sentar. Elas foram reconhecidas aqui e também serão reconhecidas, né? Amandinha e Maria lá em Rio Bonito no domingo pela manhã, né, Sandrinha? Comissão estadual. Vai ser um privilégio. E também lá Maria estava falando sobre missionário que enfrentou o leão, e fazendo a prova, e a Amandinha estará fazendo a prova da aventura real, também dessa última etapa. E Mariana estará fazendo a prova da primeira etapa, Minilou e aventura, né? É um privilégio para a nossa igreja. Quero chamar agora o pastor João, que ele está de amarelo, para passar, para colocar nas meninas o cordão, com um pingente MR, mensageiro do Rei Jesus. Esse aqui é Maria. Olha, para decorar essas coisas foi triste. Maria. Tá. Tem que prender, claro, né, pastor? Com tão fácil. Já deixei aberto para ele. Então, ele tem muita sobrinha. Ele gosta de charme. Cabelo, essa cabelo. Vai, ajuda o pastor, conseguiu? Esse aqui é de Belinha. Esse aqui é Belinha. Esse aqui é Amandinha. Ele pensa que é fácil. Passou, né?
cabelo, Belinho. Esse daqui é de Amandinha. Agora, e terminou aí. Agora cada mãe para colocar a coroa. Anel. Agora eu vou chamar a Alessandra, Simone e Darli Érica para estar colocando a coroa nas suas filhas. Tão lindas. Agora eu vou colocar o manto em cada uma.
aqui. Elas estão querendo falar. O pastor disse que era para enxugar, mas elas querem falar. Não vou poder impedir, né? Mas antes de terminar, não terminou ainda não. Hoje é dia de festa. Eu vou convidar o coral da MCM. Algumas não são MCM, mas a MCM, meus irmãos, ou algumas irmãs que não fazem parte, é a mãe das mensageiras. Por isso que nós estamos aqui para prestigiar. que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia, ninguém impedirá, ninguém impedirá. Pensem eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Onde o vento soprar, a terra pode se abalar,
contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que tá naufraga, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. No, no, no. Ele vai na frente, Ele vai abrindo os caminhos, aplanando. Ele vai aplanando, porque Ele tem um plano. Quem impedirá? Quem impedirá? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Neste momento eu vou passar a palavra à nossa irmã Sandrinha, que é a líder da planície das Mensageiras do Rei. Ela tem uma palavrinha para falar e logo depois as meninas querem falar. Bom dia, igreja. É muito bom estar aqui, né, revendo irmãos, revendo parentes, família. É muito bom reviver aquilo que eu revivi lá na sala da União Feminina com a minha líder ali. Que ela está aqui hoje e ela deixou legado. Você, Joanísia, Ninilce, minha linda, deixou legado em mim, deixou legado nas suas filhas, na sua neta, e há de deixar legado em outras gerações que virão. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que eu vivi com você. Você não desistiu, voltou material, a gente refez na sua casa. E a gente venceu lá na União Feminina, porque fazer o que elas fizeram aqui, em frente à igreja, era quase impossível para a gente naquela época, na minha geração. A gente era muito tímida, mas você plantou a semente. No Salmo 126 diz que a gente lança semente
plantando, chorando, mas a gente colhe com alegria. E hoje você colheu e eu estou aqui. E desde o meu primeiro reconhecimento, lá na minha PIB do IPS, eu queria que você estivesse presente para você saber. Mas Deus me deu a oportunidade hoje de dizer que você deixou legado em mim. Muito obrigada. E hoje aqui com as meninas, eu revivi tudo aquilo que eu revivi quando eu tinha 15 anos, junto com a Dina, porque nós duas nos formamos juntas. E eu digo a vocês, filhas, que é muito importante tudo que vocês viveram, tudo que vocês sofreram, porque não é fácil. Ler mais de 15 livros, entre eles biografias de missionários, evangelismo, mordomia, manual das mensageiras, que é chato a beça, porque a gente tem que saber, mas é a parte chata, e os versículos, que são mais de 50, irmãos, são mais de 50 versículos ao longo dessas 4 etapas. Então, é um privilégio, E colocar a coroa em vocês é dizer para vocês que vocês são princesas do Senhor. Colocar o cordãozinho da 2ª etapa é dizer que vocês, enfim, são mensageiras. Porque na primeira é candidata, na 2ª você já é uma mensageira. Na 3ª etapa, o anel representa que você tem um compromisso maior com Jesus, que você é a noiva dele, você é a igreja dele. E finalizando a 4ª etapa, mostra que você já casou com ele, é a noiva de Jesus, é a igreja, selando o pacto, como uma noiva quando usa o véu, quando se casa. Então, que vocês assumam esse compromisso diante da igreja e muito mais ainda diante de Deus, porque eu sei que todas vocês já têm a intimidade com o Senhor no secreto mesmo, porque quem vive todas essas etapas, vive realmente pensando em servir ao Senhor. Então, parabéns, Deus os abençoe, que vocês assim perpetuem o legado que deixaram em vocês. Amanda com a avó, com a mãe, com a tia, com você, com as suas filhas, com as filhas que você vai ter, que nem serão biológicas, serão as filhas espirituais, que você vai ter, como eu tenho as minhas biológicas e também as espirituais. Vocês são minhas filhas espirituais agora por conta da planície, isso me orgulha muito. A Maria também, seu avô deixou um legado lindo. Seu avô foi um missionário ali no transmissor. Seu avô deixou uma congregação formada, uma igreja, que se perpetuou na sua mãe, no seu tio que é pastor, nos seus tios que estão dentro da igreja, da família da sua avó paterna, irmã Aurita, uma mulher dedicada ao Senhor, o seu pai agora, e você, e as suas gerações que virão também. Você vai deixar legado. E Belle, né? Minha família de sangue, minha sobrinha neta, e uma menina abençoada e abençoadora. Da boca dela eu não ouço falar nada, só sai palavras de bênção da boca dessa princesa, que também vai deixar legado, porque pessoas viveram antes dela e deixaram legado, que foi vovó Cecinha, que foi vovó Bebete, que com 5 homens, todos eles, ela teve saudade do céu cedo, foi para lá cedo, mas deixou um legado de 5 filhos na presença do Senhor. Isso é muito importante, isso é muito importante, de homens. E aí um deles está representando, tem deixado legado para você junto com sua mãe, e você está aí vencendo a última etapa, desistindo às vezes, né, fazendo outras coisas porque realmente é o sonho também, mas não desistiu, né, venceu todas essas etapas. Parabéns, você também há de perpetuar legado para as suas gerações. Parabéns para vocês 3 e para as meninas que estão ainda aí na primeira etapa, vocês também vão finalizar.
Deus quiser, e vale muito a pena. E as mães, eu faço um apelo, invistam nas suas filhas. Não deixem as suas filhas sem ter a organização como foco, porque a gente não chora depois. A gente não vai chorar depois. O investimento é alto, porque dói, cansa, né? A líder está aqui, sabe como a gente chora, como a gente sofre. Mas o Salmo 126 tem que nos representar. A gente chora, a gente semeia chorando, mas depois a gente vai colher frutos. E é muito importante os frutos colhidos. E os frutos colhidos darão mais frutos. E é isso que é o mais importante. Herança é muito bom, gente, os pais deixarem para os filhos, é ótimo. Mas legado é o mais importante. A gente tem que pensar nisso. Deixar legado, tá bom? Deus os abençoe. Eu trouxe aqui, representando a planície, um broche. Vou colocar em vocês, levantem-se, por favor, as princesas. Eu estou muito emocionada. Sandrinha, muito obrigado. Deus é fiel. Tem hora que a gente fica meio cansado, querendo desistir, mas aquela força vem do alto e faz a gente prosseguir. Venceram, né, minhas filhas? Graças a Deus. Belinha ficou meio, não vou. Belinha, o dia que você puder, você vem que eu tô aqui para te ajudar. Quando quero, eu faço todos os esforços. Aí Belinha tá aí, ó, concluindo. Você, mensageiro, que está no banco, que começou e parou, é hora de recomeçar. Não é isso, minhas filhas? Agora eu vou dar o certificado a vocês, como o último, concluiu tudo aqui. Depois vocês tiram uma foto. Beli. Agora está completa, Beli. Amanda. Maria Eduarda agora está completa. Mostra isso para a igreja. Agora está completo. A vida delas, meus irmãos, não é fácil. Porque elas estudam, prova, simulado, mas elas não deixam as coisas do Senhor. Tem que buscar primeiro, né, as coisas, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós botamos tudo na frente e Deus por último. Aí não dá certo. Então eu dou os parabéns a vocês. A Amandinha tinha dito que chegava com o uniformezinho do Izepan, né, vindo de lá o dia todo, mas vinha. E às vezes tem meninas que podem vir e não ligam. Não sabem que vocês estão perdendo, tá bom? A Tia está aqui de braços abertos esperando vocês, tá bom?
elas querem falar. Depois eu vou passar a palavra ao pastor, tá bom? É a Mandinha que quer falar? Ó, tá. Então, ó. Não, já fica aqui mesmo. Não, vamos pra lá. Fala de frente. Vai lá. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque se não fosse por Ele, nenhum de nós estaria aqui. E eu sei que a gente passou por momentos difíceis. Perdão. Mas Ele nos honrou. E hoje a gente está aqui. Porque Deus nos sustenta a cada dia. Então, muito obrigada, Deus, por ter me fortalecido durante esses anos. Ter me ajudado a concluir todas as etapas com confiança e amor à sua palavra. E eu peço perdão por todas as vezes que eu recaí. Mas eu sei que o Senhor sempre está comigo. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Como a Mandinha falou, é sempre Deus que nos sustenta e os irmãos podem não ter percebido, mas nós somos muito tímidas, nós temos muita vergonha de falar aqui na frente, mas é como fala naquele versículo, Deus ele não usa os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, Ele nos deu a paz que vem do céu, e nos ajudou aqui na frente a falar tudo sem gaguejar, sem tremer, sem esquecer nada. Porque, como a Amanda falou, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajudou. Nós só estamos aqui hoje, nos formando também vivas hoje, sendo testemunho aonde nós estamos, porque Ele está com a gente. E eu confio, eu tenho certeza que Deus tem planos aqui para cada uma delas, para mim também, e para cada uma das meninas que aqui estão e que pararam no meio do caminho, ou então ainda estão completando. Eu acredito que Deus tem planos, mas muito maravilhosos para vocês. Os sonhos que vocês têm não se comparam aos sonhos que Ele teve para vocês, desde o dia que vocês ainda estavam na barriga da mãe de vocês. Quero também agradecer a família que de cada uma de nós que sempre nos apoiou, sempre nos ajudou e deu os puxões de orelha também para a gente decorar, para a gente estudar, fazer as provas. Vocês sempre foram nosso ponto de apoio abaixo de Deus, sempre nos fortalecendo, nos ajudando em tudo. Muito obrigada pela vida de vocês. Também muito obrigada pela igreja, porque vocês também sempre nos apoiaram e sempre estão apoiando tanto as mensageiras do Rei quanto os embaixadores. Não deixem que essas organizações venham sumir, porque aqui, como tia Cirleia falou, são organizações missionárias que formam líderes, tanto para a liderança da juventude, dos ministérios, tanto para evangelismo. Essas organizações afloram os dons e talentos que o Senhor nos deu. Então, que os irmãos sempre venham dar forças e não venham deixar sumir essas organizações. Amém. Quantas emoções, né? Nós
primeiramente agradecer a Deus, como a Amanda e Belly falou. E nós queríamos agradecer uma pessoa que foi muito importante, que foi um instrumento de Deus usado por nós. Vem, tia Cirleia. Vou chamar a tia Cirleia aqui. Ela nos ajudou a decorar vários versículos, tanto que a gente sabe, e principalmente ensinou sobre a palavra de Deus. Então, a gente é muito grata, Senhora, por tudo. Deus possa abençoar a sua vida sempre. E foi muitos puxões de orelha, foi bastante. Mas Deus usou a sua vida para nos ensinar a estar no caminho dele. E a gente é grata por isso, a você. Por isso a gente preparou uma pequena lembrança. Elas sabem que eu amo pranto. Quero agradecer. Posso falar? Como a Mandinha falou, a gente passa por problemas, dificuldades. Em 2020 eu pensei em desistir. Mas o Senhor me fortaleceu. E essas meninas preenchem meu vazio. Eu sei que Deus preenche, mas só em estar com elas, como que eu me sentia bem. Pensei em desistir. Que eu pensei que para minha vida tinha acabado. Mas Deus tem me ajudado. Aí eu prossegui nessa caminhada. Muito difícil. Falei com elas na sexta-feira. No domingo eu vou tirar o luto por causa de vocês. Mas à noite eu coloco o luto. Josia pregou na quarta-feira, fazendo uma comparação. Ela é importante, os filhos são importantes. Mas mais importante é o Senhor. Mas tem hora que minha cabeça fica confusa, eu sei que Deus é importante. Mas é difícil prosseguir. Mas Deus tem me sustentado, como a Mandinha falou. Só mesmo Ele. Meninas, muito obrigado. Por isso que eu não queria falar, não queria homenagem. Porque eu sabia que eu nem ia conseguir falar. A minha vida está muito difícil. Mas eu tenho meus filhos. Tenho minha neta que eu amo. E tem meu esposo que é maravilhoso. Eu tenho Jesus. Agora um abraço. Ai, Cirleia. Zé Carlos, olha. Tem mais uma lembrancinha aqui para as meninas. E combinando com o meu amarelo. Não poderia, quando vocês estiverem bem casadas, né? Daqui uns 10 anos, né? Bem velhinhas, vocês vão lembrar. Amandinha. Belinha, minha princesinha. E Maria. Que Deus abençoe vocês. Abre para a igreja ver, criança. Foi feito com tanto carinho, tanto amor. Obrigada. Olha, irmãos, eu não vou falar muito também para não chorar, não. Só vamos abrir no Salmo 42, é a mensagem dessa manhã. Amém? Faltou amém aí, irmãos. Cirleia tinha me prometido, falou assim, é só meia hora, pastor.
Só meia hora. Não terminou não. Nós vamos orar agradecendo o Senhor por esse momento. A mensagem de hoje é amanhã à noite às 10 horas, né, na nossa transmissão dos 30 dias de oração. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus pela vida delas, pela vida de Sirleia. Vou convidar o pastor Jackson, que possa estar vindo aqui à frente. É o pastor da nossa juventude. E como eu acho que a única aqui que não falou ainda, não pregou na juventude é a Amandinha, né? Maria ainda não, a Amandinha também não. Então a gente já entra. Ainda não, já pode entrar na escala agora para o próximo mês, né? As duas, né? Mas esse é o envolvimento. Não cola mais essa desculpa de vocês que têm vergonha de estar aqui na frente, porque vocês falaram por vontade própria, né? Pegaram a palavra, então acabou essa desculpa. Até porque a Bíblia diz, né, que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para tudo. E é um tempo novo também na vida de vocês. E nós, como igreja do Senhor, agradecemos a Deus por esse tempo na vida de vocês. Como bem lembrou Isabelle, eu não entendo como que algumas igrejas deixam de lado as mensageiras e os embaixadores. As meninas estão aqui hoje, os nossos meninos estão lá no sítio do Sossego, né? Estão nesse final de semana, devem estar retornando agora à tarde. E eu estava brincando no grupo dos pais de embaixadores, que eu não faço parte dos pais das mensageiras, mas dos pais dos embaixadores eu faço. As mães tudo preocupadas, querendo saber o que os meninos estão fazendo. Eu falei, gente, deixa os meninos. Ian já quebrou uma perna, quebrou dedo, quebrou dente, mas nada disso em acampamento de embaixadores. O acampamento sempre voltava bem, né? Mas que Deus continue abençoando as nossas meninas e os nossos meninos, a nossa juventude no caminho do Senhor. Pastor Jackson, ore para nós, agradecendo a Deus por essas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque Tu és o Deus maravilhoso, Deus. Tu és o Deus de geração em geração, Tu tens sido Deus. E Te louvamos, ó Deus, porque essas meninas hoje, ó Deus, passaram por esse reconhecimento, ó Deus, sendo aprovadas primeiramente pelo Senhor, ó Deus, e apresentando diante da igreja, ó Deus, todo o seu potencial, Senhor Deus, apresentando os seus dons e talentos, ó Deus, colocando à disposição da Tua obra. Pai, em nome de Jesus, que elas possam continuar crescendo em Tua presença, em graça e conhecimento, Deus, e caminhando na verdade que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando todas as nossas crianças, meu Deus, juniores, adolescentes, jovens, meu Deus, que eles possam permanecer firmes, meu Deus, nos caminhos do Senhor. Esteja abençoando Felipe, esteja abençoando Sirleia, Deus, que tem investido o seu tempo, Deus, tem investido a sua energia, Deus, para dedicar, Deus, na formação desses meninos e meninas, Deus, em Tua presença. Ó Pai, que eles possam crescer, Deus, e ser homens, mulheres, cheios do Teu Espírito Santo, Deus, formando as suas famílias, Deus, fazendo a diferença, Deus, na Tua igreja, na sociedade, Deus, para a honra e glória do Senhor. Te louvamos, ó Deus, por essa igreja, por investir, ó Deus, na nova geração. Que o Senhor continue fortalecendo, ó Deus, e que aqui venha estar formando novos líderes, ó Deus, novos homens e mulheres para a honra e para a glória do Senhor. Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, corações silenciosos, estamos encerrando então o nosso culto. Lembra você, hoje às 18 horas, homens e mulheres, teremos uma palestra com a irmã Juliane. Então todos estão convidados a participarem. Vai ser bênção de Deus, tá bom? Deus a todos abençoe.